Olá, caros ouvintes do Efeito Surpresa. No bate-papo de hoje eu recebo Cris Duarte como pré-candidata a prefeita de Campo Grande pelo PSOL. Vamos discorrer sobre o cenário político atual e como o governo tem atuado perante a pandemia do Covid-19, o que significa que teremos mais uma edição especial do nosso podcast Efeito Surpresa. Seja bem-vindo! E Cris, eu gostaria de saber de você como você vê a situação política atual. Até a gente, para entender um pouco mais, para chegar no aspecto político e da saúde também, lá na frente do coronavírus. Muito obrigado por ter vindo aqui e participado dessa edição. Olá, Felipe, sou eu que agradeço a oportunidade e também quero cumprimentar a todos os ouvintes do podcast. Eu acho que essa é uma alternativa muito interessante, né, e acessível para que as pessoas hoje, principalmente no isolamento social, tenham acesso, né, às informações, se atualizem, né, diante de uma plataforma aí que eu acredito que veio somente para somar as possibilidades das pessoas aprofundarem o conhecimento. Porque aí você tem uma opção de estar fazendo outras coisas, né, durante o dia e ouvindo uma boa conversa. A gente tem diversos gêneros de podcast, então as pessoas podem escolher os mais diversos assuntos. E é isso aí, eu abro essa primeira pergunta, o que você acha da situação política? A gente entrou aí logo nesse mandato. E o que você está achando até agora? Então, nós estamos vivendo essa situação inédita, né, e que também mexeu principalmente com as nossas emoções. Falo isso até porque sou psicóloga, né, e a gente sente aí, conversando com as pessoas e vendo postagens, né, que as pessoas estão mais ansiosas, estão amedrontadas, né, diante de uma realidade muito triste, onde a gente vê números de mortes todos os dias por uma pandemia que veio se alastrando e transformando esses números em nomes, né? A gente tem reconhecido agora pessoas que foram vitimizadas por essa pandemia e diante de uma situação política também de muita instabilidade, né? E o que não seria novidade, porque eu acredito que a gente já tinha sinais, né, do que seria o projeto político que está posto, né, sobre o comando aí de Jair Bolsonaro, que é uma pessoa que não foi eleita no sentido de ser uma das pessoas, um dos políticos competentes no Brasil, né, porque a gente sabe que ele passou por 28 anos como deputado federal, sem relevância nenhuma na sua atuação política que viesse atender os interesses da população no geral. Então a gente se vê diante de uma instabilidade no governo, né, onde nós temos certeza de que é um governo ultraliberal, né, um governo que está posto para os interesses do sistema financeiro, tendo em vista que, até mesmo quando o Bolsonaro, em sua campanha, falava do Paulo Guedes, ele dizia que ele seria como o posto Ipiranga, né? E a gente sabe que o Guedes, dentro do que ele se propõe, dentro dos interesses, né, que é do sistema financeiro, e ele vem deste lugar, a gente viu aí que diante da pandemia, onde as pessoas precisariam e precisam estar isoladas, nós precisaríamos de um governo que atendesse primeiramente, né, as necessidades de sobrevivência da população. E a gente viu que na primeira semana o que fizeram foi já liberar 1 trilhão e mais de 1 trilhão para as instituições financeiras, para os bancos, né, lidarem com esse momento aí de crise no país. Eu acredito que está sendo feito, mas de uma forma muito irresponsável, né? Que as pessoas estão tendo que se dirigir até a Caixa Econômica, fazendo filas, né?
onde elas têm que arriscar a própria vida por causa desse dinheiro, que tem umas dificuldades algumas pessoas estão com dificuldade de receber. E talvez uma hora mais sensível, né? As pessoas estão tendo que fazer de tudo para sobreviver e continuar, de certa forma, trabalhando, se arriscando, né? E eu acho que essa ideia de isolamento vertical é uma coisa muito perigosa, né? Porque não tem nenhum embasamento científico e as pessoas continuam defendendo, o próprio governo continua batendo nessa tecla, e eu acho que brincar com a vida das pessoas é uma coisa muito difícil, né, nesse momento. A gente podia tomar algumas providências em relação a isso, como os outros países estão tomando, né? Tomar medidas como o próprio Estados Unidos, que o Bolsonaro tanto exalta. Então, eu acho que seria um bom ponto de partida ver como ouvir mais os cientistas também, né? Os infectologistas e tal. Exato. Nós, assim, temos, como eu disse, né, um governo, inclusive, que é negacionista, né? Então, a gente viu desde o início o Bolsonaro colocando a pandemia como uma gripezinha, né? E mais tarde ele negava que haveria uma quantidade de mortos significativa, né? E aí, quando a gente viu 5.000 mortos, ele já estava tirando o corpo fora, né, no sentido de dizer, e daí, né, o que eu tenho com isso. Então, é extremamente lamentável que a gente esteja vivendo essa situação de saúde pública, né, sendo administrada e gerida no país com este grupo, né? E que, assim, eu acredito que não existe nenhuma intenção de se aliar à ciência, né, aos pensadores, de fato, aos pesquisadores, às pessoas que estão nas universidades, às pessoas que são, de fato, da ciência, que podem orientar a população. Ele sempre negou, né? Ele nega a ciência, ele desqualifica, né, as pessoas que estão na universidade, ele retirou todos os investimentos em pesquisa, em tecnologia, desqualifica a educação como um todo, né, os profissionais, os servidores públicos. E hoje, né, são os servidores públicos que estão à frente, arriscando a sua vida, né, os profissionais da saúde, que estão aí guerreando, né, pela vida das pessoas, e é muito triste, lamentável e urgente, né, isso que a gente vê, esse comportamento do governo frente a essa situação tão grave na vida das pessoas, onde coloca as pessoas em situação de humilhação, né, em filas, na frente da Caixa Econômica, há 2 meses. Com certeza as pessoas estão aí passando muita necessidade, passando fome, colocando condições, o governo quer colocar condições para enviar os recursos para os estados e municípios enfrentarem a pandemia, que realmente só vão prejudicar, né, a administração e a gestão desse problema público em todos os municípios e estados. Particularmente, eu acredito que alguns aspectos, antes mesmo da eleição de 2018, tenham colaborado para que a gente tenha esse governo aí. Você tem um pensamento um pouco diferente, né, que você estava me falando antes da gente começar a gravar, que é basicamente um plano de governo, né? É isso? Bom, então, eu penso, né, que esse governo, ele chegou aonde está porque a gente vê aí uma despolitização na sociedade, né? Um descrédito nas lideranças políticas e na própria política, decepções com governos anteriores, né? E assim, eu vou citar o governo do PT, muitas pessoas que tiveram desgostos, né, políticos, o antipetismo, né, com o PT, e que o governo se aproveitou,
né, eu estou dizendo assim, os políticos naquele momento de campanha se aproveitaram, né, dessa insatisfação das pessoas com um projeto de esquerda, porque na verdade o PT é um projeto de esquerda, né? Então eles pegaram essas pessoas decepcionadas com a política, desinteressadas da política, né? E utilizou-se da ultrapolítica, né, somada à pós-política, para se estabelecer no governo um governo que, na verdade, tem como projeto principal o capitalismo, né, e o neoliberalismo, no sentido de estar beneficiando somente as instituições. Então, ele aproveitou, né, o antipetismo e criou uma polarização, né, de esquerda e direita, aliada a fake news, né, aí uma série de instrumentos que fizeram com que as pessoas criassem aí um mito imaginário, né, que salvaria o país, com um discurso muito pautado no moralismo, no fundamentalismo religioso, principalmente, né, no descrédito das instituições do Brasil, né, como o STF, como as instituições estabelecidas, fazendo mobilização popular contra as instituições, né, elogiando a ditadura militar. Isso faz todo sentido com a bandeira que ele defende, né? E as pessoas foram seguindo todo esse pensamento aí, com um grande objetivo de vencer a corrupção no país. Mas o objetivo deste governo que está posto nunca foi e nunca será combater a corrupção, pelo que nós estamos vendo aí e tudo que ele vem demonstrando nesses 2 anos. Falando em partido, como o pessoal tem visto essa situação atual? Como eu acompanho de uma maneira nacional, mas como é que tem sido aqui na capital, no estado? Nacionalmente, né, nós temos uma bancada bastante atuante. Temos 10 deputados, né? Eu, que sou uma mulher feminista, me orgulho muito da bancada do PSOL, porque é uma bancada paritária, com 5 homens e 5 mulheres, que realmente estão lá na defesa dos mais vulneráveis, que é a maioria desse país. Então, o PSOL, inclusive, apresentou, não foi uma proposta de renda mínima de R$600, mas foi uma proposta de auxílio emergencial no valor de um salário mínimo, mas foi rejeitada, né, porque, primeiramente, o governo estava propondo R$200 para a ajuda das pessoas, né, como auxílio emergencial. O que mostra que o governo não sabe nem um pouco o que é ser uma pessoa periférica e as reais necessidades da população do nosso país. Então, o PSOL tem enfrentado, né, esse governo com todas as forças, sendo de fato uma oposição real a tudo que está posto, não somente uma oposição desqualificada, né, mas uma oposição sendo propositiva, dizendo onde é que está errado e como deveria ser. Então, que de fato os políticos estão lá para defender principalmente os mais vulneráveis, né? E eu, inclusive, me filiei ao PSOL, que é um partido que também me orgulha por não ter nenhum deputado, né, nenhum parlamentar envolvido em esquemas de corrupção, né? A gente tem aí, como a revista Congresso em Foco divulgou em 2017, enfim, a gente tem pesquisas aí de parlamentares que estão envolvidos em esquemas de corrupção. E os primeiros da lista não são os partidos o pessoal não está nessa lista, né? E muito menos o partido de esquerda não é o partido que está no primeiro dos mais corruptos do país, né? O que a gente tem lá é um partido que, por 11 anos,
o Jair Bolsonaro esteve filiado a esse partido, né, que é o PP. Aqui no Mato Grosso do Sul, né, nós temos um crescimento hoje, né, de filiações ao PSOL, e eu acredito que isso diz muito respeito a essa atuação, né, exemplar de um PSOL nacional. E eu me filiei justamente ao PSOL por conta disso, em 2019, né, por avaliar aí a qualidade dos parlamentares e dos políticos, das lideranças políticas do PSOL, não só aqueles que estão eleitos, mas aqueles que compõem o partido. Me filiei, hoje eu estou do Diretório Municipal do PSOL em Campo Grande. Nós temos para as próximas eleições um projeto próprio do PSOL para apresentar para a sociedade, principalmente aqui em Campo Grande, no estado. Teremos candidatos a prefeito em Campo Grande, em 2 municípios aqui do estado. Nós temos vereadores e vereadoras eleitas aqui também no Mato Grosso do Sul. Então, nós estamos fazendo a nossa parte no sentido de apresentar para a sociedade realmente uma política que linka com os interesses da população. E você acha que vai ter alguma chance de esse ano a gente ainda ter eleições? Tudo indica que sim, talvez com uma prorrogação, né? Mas o que está sendo debatido é que provavelmente até no máximo dezembro, né? Eu acho que não existe interesse em prorrogando os mandatos, né, dos prefeitos e de vereadores nos municípios. Um tanto complicado, né, manter ali aquelas pessoas nos colégios eleitorais. Eu não sei como isso será feito, né? Tipo, a gente está se preparando com aquilo que a gente tem hoje disponível, né? Respeitando aí as orientações das organizações de saúde, né? As organizações médicas, fazendo as nossas reuniões nos meios online, né, fazendo os nossos debates. Eu acredito que a gente está até muito mais atribulado com tantas agendas online, né, porque todo dia tem lives, tem reuniões, tem conferências para a gente participar nos meios digitais. E é assim que a gente está usando as plataformas para conversar com a população e apresentar aí o nosso projeto para a cidade em cada um dos municípios, né, que nós estamos. E o que você acredita que vai acontecer no mundo pós-pandemia? Como você acha que como vai ser as relações das pessoas? Como vai ter esse convívio social, se alguma coisa vai mudar? Eu espero que a gente esteja mais próximo do socialismo, né? Que as pessoas estejam mais aprendendo a ser mais solidárias, né? E que, de fato, seja um momento assim de reflexão. Eu acho que já está sendo, né? Assim, nós já estamos aprendendo a valorizar mais assim a convivência com as pessoas, né? A gente está sentindo falta de encontrar as pessoas, né? Nós estamos sentindo falta do afeto, né? Do toque. A gente não pode se cumprimentar, não pode abraçar. E eu acho que isso, até eu falo isso também como psicóloga, as relações afetivas, né? Eu acredito que elas estão passando por esse momento aí de reflexão e de maior valorização, né? Menos valorização das coisas e mais valorização das pessoas. E eu acho que isso já é um grande avanço de que a gente pode melhorar esse valor maior para as pessoas, pelo próprio tempo, né, que a gente tem com as pessoas. Exatamente. Eu acredito que pode ser que a gente sinta uma grande perda, né, das pessoas depois que tudo isso passar. E eu acho que talvez isso vai mexer profundamente com as pessoas, né? Sobre a gente refletir no que aconteceu, até nas medidas de prevenção. Eu acredito que as pessoas vão se utilizar da máscara,
do álcool em gel por muito tempo depois disso, né? Isso vai passar na nossa cultura. Eu falo que a gente aprendeu o básico, o que era para a gente aprender lá na educação infantil. Na educação infantil, aprender a lavar as mãos, né? Que a gente aprendeu, acho que só agora, né? E se dá conta de que a gente fazia tão pouco isso, né? Diariamente na nossa rotina. Então, nós estamos mudando muita coisa dentro de nós, né? E precisamos mudar e valorizar, principalmente, as políticas públicas. Exatamente. Eu ia falar disso agora. Acho que uma das coisas que mais vai mudar é a saúde, né? Como a gente vê a saúde, as políticas de saúde, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, né? A gente vai ver esse colapso dos hospitais, de como as pessoas trabalham horas e horas ali, né? No próprio Estados Unidos isso está mudando, né? Com uma coisa que eu vi lá atrás, que era como o Bernie Sanders via todo esse lance de você ter que pagar para... O SUS, em que pese assim, todas as dificuldades, né, que a gente tem, sempre foi uma referência mundial, né, de sistema público de saúde. E hoje a gente percebe que é o SUS que está salvando vidas, né? E são os profissionais do SUS, principalmente, que estão à frente desta situação toda, e a gente vê o quanto nós, muitas vezes, até desvalorizamos, né, o SUS, criticamos, falamos mal, mas hoje é o SUS que a gente percebe que a gente precisa fortalecer, assim como a gente precisa fortalecer a educação, a gente precisa fortalecer as universidades públicas, todas as instituições públicas. Eu acredito que nessa pandemia a gente já caiu essa ficha na maioria das pessoas de que não são os bancos, não são as instituições financeiras, não é o capitalismo, e sim o Estado, as políticas públicas e os funcionários públicos que estão para as pessoas. Bom, infelizmente a gente está chegando no fim do nosso bate-papo. E eu gostaria aqui deixar esse espaço para você deixar seus recados, onde te encontrar nas redes sociais, um espaço para você falar. Tá, joia. Então, vocês podem me encontrar, né? Sou bastante atuante ali nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. No Instagram, Cris Duarte MS, no Facebook também, Cris Duarte. Gostaria que vocês estivessem sempre atentos, né, a cada dia aí no que está acontecendo no país e pensasse com esperança, né? A gente precisa retomar a esperança e a credibilidade, né, na política, sim, porque quando a gente não tem esperança e não acredita mais, a gente deixa esse espaço vago para pessoas sem projetos e com interesses escusos se apropriarem dela. Então, eu sou uma pessoa que estou pré-candidata pelo PSOL para a prefeita de Campo Grande, né, para fazer esse debate, realmente um debate aí contra os poderosos, contra o capital, né, mas trazendo aí todo um projeto de sociedade a partir daquilo que eu já vivi como uma pessoa comum também. Eu sempre utilizei o SUS, sempre utilizei dos serviços públicos, sou uma pessoa que nasci e cresci na periferia e trabalhei inclusive na periferia, porque fui professora de escola pública por vários anos. Então, eu sei do que as pessoas precisam, porque eu sou uma dessas pessoas. Então, na verdade, a gente está aí trazendo as pessoas para próximo, para perto da gente, né, que são outro tipo de liderança política, né, com outra proposta de sociedade, para a gente romper aí com essa mesmice, né, de políticos tradicionais que nunca estão para o interesse de fato da sociedade. Então é isso, quero agradecer mais uma vez a oportunidade e quero deixar o meu abraço aí virtual para todos vocês que estão ouvindo.
Essa foi mais uma edição especial do Efeito Surpresa. E espero que tenha gostado e você sabe, pode acompanhar pelas plataformas do Spotify, Deezer e também no YouTube. Além disso, as edições acompanham a matéria que sai no portal estadoonline.com. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima!